Olá, família linda! Olá, família no Espírito! Somos irmãos no Espírito, glórias ao nosso eterno Criador. Meu querido, vamos um entendimento aqui muito forte. Esse entendimento é muito bom, é muito forte. E outra coisa, só o Evangelho eterno é que te mostra isso dentro da palavra. Meu querido, esse entendimento aqui é incrível. Não é melhor do que o outro, não é melhor do que o Cláudio Mendes, melhor do que Júlio Chave, melhor do que o irmão Erivelto Soares, não é melhor do que o irmão Geraldo Moraes, não é melhor do que Cristiano França, não é melhor do que Mercedes de Carvalho. Não, queridos, não é melhor não. Mas esse entendimento aqui é um dos entendimentos perfeitos para as pessoas entenderem o que foi o ano 70. Qual é a relação do ano 70 com a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial? Vamos lá? Mas deixa aí o seu like, se você gostar, deixa aí a sua inscrição, faça a sua inscrição, querido. E também compartilhe nossos estudos e também comente aí, tá bom? A aba dos comentários ajuda muito, mas logo no princípio, vai deixando o seu like. Outra coisa, eu quero te avisar, o nosso irmão Alberto Lírio, lá no Facebook, você procura lá, irmão Alberto Lírio, que eu coloco mensagens também lá. Me siga lá na nossa página, tá bom? Ali eu falo sobre o preterismo, as mensagens, os estudos também. Lá no Instagram eu coloco fotos, alguma coisa lá, tá bom? Sobre a nossa vida. Meu querido, ajude aí, siga lá a nossa página, tanto no Facebook, Instagram, aqui no YouTube, tá bom? Nos ajude em nome do eterno Criador. Abra sua Bíblia aí, em Daniel, no capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Daniel 9:16. Isso aqui quem está falando, quem falou na verdade, né? Quem está falando não é no tempo presente, é no passado. Quem falou foi Daniel. Ó Senhor, Daniel 9:16. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio, ou seja, uma vergonha. Opróbrio é vergonha. Uma vergonha para todos os que estão em redor de nós. Comece a entender aqui, meu querido, por que foi trazido o juízo. Jerusalém, ela se tornou uma vergonha para os seus vizinhos. Ela se tornou uma vergonha para todos aqueles que enxergavam Jerusalém como uma cidade indizível. Era a cidade de Deus, o país que Deus escolheu. Lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 5, você vai ver lá Deus fazendo a escolha. Ele adotou Israel para ser a sua nação particular, peculiar, a sua nação íntima. Então, Daniel está falando aqui, por causa dos nossos pecados, ou seja, as transgressões dele, e por causa das iniquidades dos nossos pais, Jerusalém se tornou uma vergonha, porque é opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, ó Deus, nosso, ouve a oração do teu povo e as tuas súplicas, e sobre o teu santuário desolado, você sabe que é o templo, faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação. Ou seja, eles já estavam desolados, estavam ali passando uma certa solidão com respeito à presença do eterno Criador. Ele já tinha retirado a sua presença. Então ele fala assim, Daniel, e sobre o teu santuário desolado, faz resplandecer teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Você sabe que Jerusalém, em português está Jerusalém, mas Yel Shalom, ou Yel Shalaim, ou seja, Yal, né, o nome do Criador, Shá, SHA, que quer dizer salvação, Laim, que quer dizer o quê? Pão. Ou seja, Jerusalém era chamado de Al-Shalaim, quer dizer,
Era 3 nomes em um. É o nome do Pai, do Filho e de quê? E o nome daqueles que habitavam Jerusalém, porque Yaldim são alunos, né? Então nós observamos aqui Yal-Shalam, ou seja, Yal-Shalaim, Yal, né? O nome do Pai, Shá, salvação, que é o Filho, e Laim, que é o quê? Os alunos, os filhos do eterno Criador. Por isso o Apocalipse diz ali que todos aqueles que não perecessem na condenação iriam ganhar um novo nome, que só o Eterno sabia. Se você pesquisar muito, você vai entender. Então, olha só, eu vou ler agora a partir do versículo 19, a parte B. Ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Tá vendo? Yal-Shalam, Yal-Shalaim, ou seja, por que muitas vezes nós observamos Jerusalém como Jerusalém, português, Jerusalém, mas em hebraico é Yal-Shalaim ou Yal-Shalaim. Então, tem 3 nomes em um. Então, a cidade que é chamada pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, Daniel falando, tá bom? Lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, no princípio, verso 23, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para declarar a ti, porque és muito amado, portanto considera a mensagem e entende a visão. Isso é o anjo falando com Daniel. Agora eu vou ler o versículo 24 para você entender. O 24 e o 26. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, que era o pecado, e dar fim aos pecados, que era a transgressão da lei, e para expiar a iniquidade. O que é expiar? É você purificar, primeiro você purificar, você fazer a expiação e depois você dar fim àquilo tudo. E trazer a justiça eterna. Aqui está o evangelho eterno, a justiça eterna de Deus. E selar a visão e a profecia e para ungir o lugar santo, o santo dos santos. Agora veja o 26. Depois das 62 semanas, será cortado o ungido, o Messias, 3 anos e meio. E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Quem era? Tito. E o general Tito, filho de Vespasiano. O ungido, e o povo do príncipe, que era o exército romano, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, o templo. E o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra e estão determinadas as desolações. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Acabou. Acabou. Não há lugar mais para engano. Não há. Meu querido, o juízo do ano 70 não foi nem a Primeira Guerra, nem a Segunda Guerra Mundial, como os pregadores pentecostais e do sistema querem. Eles querem que o juízo que vai vir na cabeça deles seja para abranger o mundo inteiro. Não, queridos. A Segunda Guerra e a Primeira Guerra é uma coisa, o ano 70 foi outro. A batalha do ano 70, o juízo do ano 70 foi especificamente para Israel. Por quê? Porque Daniel, ele falava na sua visão que Jerusalém se tornou, de tanta coisa errada que Jerusalém estava cometendo, que ela se tornou uma vergonha, um opróbrio para as nações que estavam vizinhas a ela. Meu querido, se você entender a Bíblia do jeito que tem que ser entendido, você nunca mais vai dar ouvido a essas pregações que os pentecostais estão pregando, futurizando as coisas, sendo que na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial teve uma coisa interessante. As guerras foram chamadas de guerra mundial, mas foi todos os países que participaram. Por que a Terceira Guerra Mundial? Porque de um jeito ou de outro mexia com o psicológico das pessoas. Alguns países participaram, mandando mantimento, mandando suprimento, que a gente fala suprimento, né? Aqui no Código Militar a gente fala suprimento, né? Linha de frente, né? A retaguarda, né? E a linha que está atrás, não é? Então,
toda a batalha, toda a guerra, ela é feita com 3 linhas. Um dia eu vou trazer um estudo sobre isso. Então, nós vemos que na linha de frente estava o país que começou a guerra. Agora, tinha os da retaguarda, não é? E os que mandavam suprimento. Os que mandavam suprimento é o que sustentava a guerra. A linha de retaguarda era para proteger quem estava na linha de frente. Então, meu querido, o Brasil, por exemplo, participou da Segunda Guerra Mundial, mas como que participou? Mandando alguns soldados, né, em posições estratégicas para quê? Para auxiliar. Mas o Brasil não criou a guerra. O Brasil não criou. Eu vou fazer uma comparação para você entender. A Ucrânia e a Rússia. Quais são os 2 países que estão diretamente ligados? A Rússia e a Ucrânia. Suponhamos que a Ucrânia é Israel. Aí Deus usa a Rússia para lutar contra a Ucrânia. Ou seja, a Rússia faz de conta que é o exército romano. Então Deus usou o exército romano para trazer juízo à nação de Israel e pagar, não é, a conta que devia. Agora os pregadores do sistema religioso, eles dizem que o juízo, não é, que Deus vai vir trazer, vai ser no mundo inteiro. Meu querido, no mundo inteiro, como? Se a própria Bíblia, em todos os textos que você usa para falar sobre o juízo de Deus, ela é especificamente para Israel. Daniel, ele falou aqui, o juízo era por causa da vergonha que Israel estava causando às nações vizinhas. Deus, lá em Êxodo capítulo 19 e versículo 5, Deus fala com Israel, ainda que toda terra seja minha, mas eu escolhi vocês para ser a minha propriedade particular. É por isso, meu querido, que o homem, ele se tornou juiz da sua própria vida. Quando você faz alguma coisa errada aqui, que as pessoas falam, Deus vai cobrar, querido, você vai pagar do jeito que Israel pagou. Ou seja, você não vai pagar a Deus, não. Você é que está escolhendo esse caminho e você plantou, você vai colher. Deus, ele já disse, né, que tudo que o homem plantar, ele vai colher através do apóstolo Paulo, né? Então, observe uma coisa. Olha o que diz aqui. Eu já falei que Daniel. Agora veja o que diz aqui, meu querido. Em Mateus, no capítulo 23, a não ser que você não acredite na Bíblia, capítulo 23, Jesus censurando os escribas e os fariseus, olha o que Jesus disse para aqueles judeus, para aqueles hebreus. Olha o que Jesus disse. Serpente, 23 de Mateus, a partir do versículo 33. Serpente, raça de víboras, como vocês vão escapar da condenação do inferno, da sepultura? Portanto, eu vos envio profetas, envio sábios e escribas, escritores, né? Aqueles que escreviam alguma coisa, e escribas. A um vocês matam, a outro vocês crucificam, e a outro vocês açoitam na igreja de vocês, e vocês perseguem de cidade em cidade. Assim é uma comparação na língua portuguesa, tá? Do mesmo jeito, assim, comparando, do mesmo jeito, recairá sobre vocês, que é vós, a segunda pessoa, todo o sangue justo derramado sobre a terra. Desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o alpendre e o altar, quer dizer, entre o santuário e o altar. Em verdade, eu digo a vocês, que é a segunda pessoa de novo, do plural, que todas estas coisas vai acontecer sobre esta geração. Aqui está, meu querido. Por que os pregadores não respeitam isso? Por que os pregadores, eles querem comparar a guerra, né, o juízo que Deus trouxe a Israel, como se fosse a primeira guerra e a segunda guerra, que todo mundo, de uma certa forma, ia ser envolvido. Jesus, Deus, é claro que o juízo iria vir sobre a nação de Israel, e só mais uma nação iria ser envolvida nessa questão. Qual era? Era aquela nação que Deus iria usar para trazer o juízo sobre Israel. Deixa eu ver aqui se eu acho uma coisa importante aqui. No livro de Ezequiel,
Deixa eu ver aqui. No livro de Ezequiel 13:5, eu acho que é isso. 13:5. Ezequiel. Isso. Olha só. A condenação dos falsos profetas. Isso aqui é o subtítulo. Olha o que diz o versículo 5 do capítulo 13 de Ezequiel. Não subiste as brechas, nem fizeste muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja do dia do Senhor. Qual era o dia do Senhor? O dia do juízo. Agora veja bem o que diz Ezequiel 5:13. Vamos ver aqui. 5:13 de Ezequiel. Assim se cumprirá a minha ira e satisfarei neles. Olha, Deus se satisfazendo nesse povo, nessa raça. E satisfarei neles o meu furor. E me consolarei. Saberão que eu sou o Senhor, que falei no meu zelo, para cumprir neles o meu furor. Meu querido, aqui está especificado. Deus, ele não cobraria a dívida a outra nação. A dívida era de Israel. A dívida ele iria cobrar naquele povo. A dívida, quem devia a Deus era Israel. Ah, irmão Alberto, mas Deus tem que trazer juízo ao mundo, então vai falar com ele. O que está na Bíblia é que Deus traria o juízo sobre Israel e trouxe, meu querido. Está aqui claro, está muito claro. Então, quando você observa isso aqui, olha o que diz aqui Ezequiel 5:5. Olha isso aqui. Assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, que eu a coloquei no meio das nações que estão ao redor dela. Mas essas nações que Deus tinha colocado ao redor de Jerusalém, elas estavam sendo papel de vergonha para as nações vizinhas. Então, se você observa Deus falando aqui que foi de propósito Deus colocar Jerusalém, o país de Israel, no meio das nações. Só que essas nações, ao invés de olhar para Israel e ver um padrão de santidade, de beleza, um padrão de riqueza, um padrão de exemplo, ela foi um opróbrio para o povo que estava ao redor dela. Então, quando você observa isso aqui, você entende por que o juízo teria que vir sobre Israel. Então, desde o dia, meu querido, em que saiu a ordem para Daniel, Daniel entendeu que o juízo iria vir sobre a nação de Israel. Então, quando você vai para Mateus, capítulo 24, Lucas 21 e Marcos 13, você entende isso aqui. Então, será que é preciso escrever mais alguma coisa ou desenhar alguma coisa? Meu querido, se você observar a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, você vai ver que o mesmo aconteceu lá em Israel. Foi uma guerra, mas só que os países não foram envolvidos do jeito que alguns, se envolveram na Primeira e na Segunda Guerra. Por isso o nome, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Agora observa uma coisa, meu querido, que você tem que procurar entender, porque senão você vai ficar aí, pregando mentira para os outros, falando uma coisa que não existe, ou seja, você deduz e acredita que seja assim. Mas, seu querido, não é assim, meu irmão. Não é assim. Você tem que acreditar. Olha só, quando Jesus disse essa palavra aqui,
Preste bem atenção, Mateus 24. Mateus 24. Eu quero ler a partir do verso 32. Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente vós, vocês, tá bom? Igualmente vós, vocês. Olha só, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade, eu digo a vocês que não passará esta geração, era aquela que ele vivia, sem que todas essas coisas aconteçam. Então, querido, era naquela geração. Não é na geração futura que há de vir, era naquela geração. A não ser que você não acredite nos escritos bíblicos. Acabou, meu querido, acabou. Essa contenda aí, só se você não quiser entender. A farsa acabou. O juízo do ano 70 não é a Primeira e nem a Segunda Guerra Mundial. Não foi a Primeira e nem a Segunda Guerra Mundial. O juízo do ano 70 foi específico para Israel. O juízo de Deus sobre a terra não é sobre toda a terra. O juízo não é a Segunda Guerra Mundial. O juízo não foi a Segunda Guerra Mundial. Acabou a farsa. O juízo de Deus do ano 70 não foi a Primeira e nem a Segunda Guerra Mundial. Esteja livre, esteja, meu querido, com o coração limpo, esteja com a mente totalmente limpa, porque isso aí o sistema pode até querer, mas eles não vão continuar enganando você, a não ser que você queira continuar sendo enganado, tá bom? Fique em paz, meu querido, o juízo já aconteceu. Não vai acontecer outra vez um juízo mundial, porque a conta já foi paga. E quem pagou foi Israel. E aconteceu o que com Jerusalém? Jerusalém, ela se divorciou, o nosso eterno Criador se divorciou de Jerusalém física e ali ele comprou povos de todas as nações e todo aquele povo foi só um povo. Agora é Deus em nós, no mundo inteiro, onde ninguém, nem jamais, vão conseguir enganar o povo que gosta de estudar a Bíblia, principalmente entender o Evangelho Eterno. Um abraço para o nosso irmão Cláudio Mendes, os nossos irmãos aí do YouTube, que está lutando para tentar botar na cabeça das pessoas que a Bíblia é que tem razão. Nós só usamos a Bíblia. Basta você acreditar ou não. Graça e paz. Amém.